posição para obter a velocidade, por que não derivamos de novo a velocidade para obter a taxa de variação da velocidade? Podemos obter agora a aceleração. A taxa de variação da velocidade. Vamos definir essa aceleração como a derivada da função v de t. Voltando à nossa conta aqui, vocês notam que, saindo do repouso, você tem um aumento da velocidade, portanto, uma aceleração positiva. Você atinge um máximo, um platô, e depois uma aceleração negativa, uma redução na velocidade. Você começa acelerando, estabiliza e depois freia. Pode ir direto para a regra. É só para mostrar que a regra é dedutível. Então, senhores, podemos pegar e da velocidade calcular a aceleração. E a aceleração podemos derivar indefinidamente e assim por diante. Queria voltar com vocês então agora o caminho contrário. A gente foi e aprendeu derivada. Aprendeu o significado físico da derivada da posição, que é a velocidade. E a derivada da velocidade, que vai ser a aceleração. É ela que vocês sabem que vai estar por trás de toda aquela descrição da mecânica newtoniana. A aceleração que vamos associar às forças físicas. Por outro lado, podemos fazer também o caminho inverso. Vamos tomar aquela velha equação do movimento uniformemente acelerado. X igual a x0 mais v0t mais a sobre 2t ao quadrado. Quando calculamos a velocidade, tiramos a derivada usando essa regra aqui. Podemos tirar a derivada de cada termo da nossa soma. Qual é a derivada de x0 em função do tempo? É uma constante. Qual a derivada de v0 em função do tempo? v0t. E qual é a derivada de a sobre 2t quadrado? Podemos agora calcular a aceleração, a derivada temporal da velocidade, ou ainda chamada de derivada segunda do tempo. Isso quer dizer que a gente está tirando a derivada de uma derivada de uma função. Essa aqui é a notação para a derivada segunda. Quando fazemos essa conta, a derivada segunda aqui nos dá o quê? Derivando v0 no tempo, 0. Derivando a de t, vamos ver que a aceleração é uma constante. Nossa função x de t pode ser algo como uma parábola. Nossa função v de t vai ser justamente a derivada dessa parábola.
Note que, a partir dessa curva, sabemos que a inclinação aqui vai a zero, nesse ponto, no mínimo. Então, nesse instante, nossa velocidade é nula. Positiva aqui para frente, negativa aqui para trás. Portanto, nossa velocidade vai ser algo assim, uma reta. Por fim, a aceleração vai ser a inclinação dessa reta. E nesse caso, uma constante. Ok? O que acontece se temos o problema ao contrário? Começamos com a informação de que nossa aceleração é constante. Podemos fazer a operação contrária da derivada? Lembre-se que partimos da ideia de que nossa aceleração é o limite, com ΔT tendendo a zero, de V em t mais ΔT, menos V de t sobre ΔT. Ou ainda, que a aceleração média em t com intervalo de tempo ΔT vai ser igual a V em t mais ΔT, menos V de t, dividido por ΔT. Vamos ter, então, acréscimos de velocidade ΔV, que ocorrem em intervalos de tempo ΔT, proporcionais a essa aceleração média. Essa variação de velocidade vai corresponder, neste gráfico, a algo como uma fatiazinha dentro desse intervalo de tempo ΔT. Se a gente quiser calcular de zero até um certo instante t, cortamos o gráfico em várias fatiazinhas e somamos cada uma delas. Então, nossa velocidade total vai ser a somatória dessas fatiazinhas ΔV para cada fatia de tempo ΔT, tomando cada instante de tempo. T1, T2, T3, T4, assim por diante. Ou podemos tirar o limite desse ΔT indo a zero. E dizer que temos aqui nossa aceleração, não mais média, mas aceleração instantânea, vezes esse intervalo ΔT de tempo, que como é infinitesimal, vamos chamar de dt, ao invés de representar a somatória por um sigma, vamos representar por esse símbolo aqui, o símbolo de integração, do instante zero ao instante t. Geometricamente, estamos simplesmente calculando a área embaixo da curva. Nossa velocidade, então, no instante t, vai ser igual a essa velocidade inicial v0
mais a integral de 0 a t de A de t dt. Senhores, quanto vale essa área aqui? Se A é constante, essa área é simplesmente a área do meu retângulo. É A vezes o tempo. Essa área aqui embaixo nos dá quanto estamos variando a velocidade à medida que passa o tempo. Ela nos permite calcular essa variação de velocidade. Então, se nós temos a aceleração de um corpo, nós sabemos a variação de velocidade dele. Vale para uma reta, mas vale para qualquer função de A, como essa aqui. Podemos simplesmente somar aqui as fatias e voltar aqui para o gráfico anterior. Claro, quando você derivou, você perdeu aquela informação do V0. Isso é um dado que você tem que procurar no seu problema. Como aqui sabemos que o corredor partiu com velocidade nula, V0 é igual a zero. E aí você vai integrando e obtém essa curva aqui, somando fatia por fatia. Então, para aceleração constante, você vê que V de t vai ser igual a V0 mais A vezes t. Como fica agora? Aqui a parte da velocidade. Será que conseguimos repetir o processo e obter agora a função da posição? A ideia é a mesma. X de t menos x de 0 vai ser igual a essa integral de 0 a t da velocidade v de t dt. Não se espantem com a integral. Ela nada mais é do que a operação inversa da derivada. Nós vamos voltar a ela ao longo do curso. O que eu quero que vocês guardem é que, quando eu coloco uma integração, eu estou pensando na área embaixo da curva. Ok? Como fica a área embaixo dessa curva aqui? Fica claro que aqui vou ter um trecho em que minha área é positiva. Daqui até aqui, eu vou ter minha velocidade final saindo de zero. Então, essa área vai ser esse intervalo de tempo, delta t2, vezes delta t2. E esse trecho aqui? Usando a mesma ideia, vou ter minha velocidade inicial, V1, VI, vezes delta T1. Note, no entanto, que como VI, nossa velocidade inicial, é negativa, essa área aqui é negativa. O resultado aqui vai ser justamente, pegando um resultado aqui mais amplo e depois a gente reduz para esse caso. Se eu tenho uma resposta linear em função do tempo, vou ter a VF, VI, e a minha área, compreendida por esse paralelogramo, vai ser VI mais VF
dividido por 2 vezes o meu intervalo de tempo t. A área aqui embaixo vai ser essa. A média das bases do paralelogramo vezes sua altura. Aplicando o valor que nós tínhamos aqui para a velocidade, nós vamos ter então V0, distante t igual a 0, sobre 2, mais VF, V0 sobre 2, mais A sobre 2t, que multiplica t. Então, temos a regra geral, V0, mais A sobre 2, V0t, mais A sobre 2, t quadrado. Aplicando aqui, você vai ter justamente V0t mais A t quadrado sobre 2. Portanto, x de t é igual a x0 mais V0t mais A sobre 2 t quadrado. Note que, nesse caso, a gente parte de uma informação que é a ideia de termos uma aceleração constante. Com uma aceleração constante, nós saímos numa dependência linear da velocidade. Com uma dependência linear da velocidade, nós saímos numa dependência quadrática da posição. Voltamos para a condição inicial. É nesse sentido que você diz que essa integração é o processo inverso da sua derivada. Esse tipo de conta é usado em sistemas de navegação. O sistema de navegação inercial, ou Inertial Navigation System. Dentro de um avião, por exemplo, você não tem a menor ideia de qual a velocidade do avião, mas você sente quando ele acelera ou quando ele desacelera. Você sente uma turbulência, você sente quando ele está decolando ou quando ele está pousando. Esse sentir significa que o avião está acelerando. Você consegue medir essa aceleração. Hoje, qualquer celularzinho tem um acelerômetro. Você consegue ver quando você está girando ele para um lado ou para o outro. Se você pega e registra A de t, você consegue sair da aceleração e calcular a velocidade a partir da soma da aceleração a cada instante de tempo. E daqui você consegue obter a posição do corpo a partir da integração do seu registro de velocidade.
você integra duas vezes. É isso que é usado como sistema de redundância em aviões, em sistemas de navegação, para localizar um veículo além do uso do GPS e do uso da bússola. Voltando aqui ao nosso caso, um ponto importante que vocês notam é que a partir da aceleração você consegue obter a velocidade e você vê aqui que com a velocidade inicial negativa, você vai ter essa inclinação negativa e tem uma informação que é a posição inicial do corpo. Quando você usa esse sistema de navegação inercial, tem duas grandezas que não são determinadas: posição e velocidade inicial. Isso é dado pela condição do seu corpo. Você sabe que o avião partiu de uma certa posição em repouso e ele vai saindo dessa posição, mapeando o quanto ele se deslocou com relação a essa posição inicial. Outro ponto curioso, vale aqui para a parábola, né? Quando a velocidade, quando você atém um ponto extremo de posição, a sua velocidade é nula. Ou seja, o inverso também se aplica. Toda vez que sua velocidade vai a zero, você pode estar aqui em um ponto extremo, seja um máximo ou seja um mínimo de posição. E a concavidade da parábola te diz se a sua aceleração é positiva, concavidade para cima, ou negativa. Se a concavidade fosse para baixo, a sua reta seria assim e a sua aceleração negativa. Você não estaria acelerando, você estaria desacelerando. É isso que vocês veem aqui na curva. Você acelera, a velocidade estabiliza e depois cai. Então, um último clicker. Você tem um corredor percorrendo aqui esses 7,5 km a 15 km por hora. Um passarinho viaja até aqui o final e volta, viaja até o final e volta. Ele vai para o corredor ao final e volta para o corredor. Até o final e volta para o corredor. E assim por diante. A pergunta é, jogo rápido, quantos quilômetros o pássaro viaja até o corredor atingir a linha final? Qual a distância total percorrida pelo passarinho? Quantos quilômetros ele voa? Lembrando que o pássaro está voando com o dobro da velocidade do corredor. Se o corredor percorre 7,5 km num certo intervalo de tempo, o pássaro vai estar justamente com o dobro da velocidade, vai percorrer o dobro da distância, portanto, aqui, os 15 km. É um ótimo instante para revisar os conceitos. Esse corpo aqui está com uma velocidade que a gente pode dizer que é uniforme. Ok? Sempre o mesmo intervalo de tempo. A gente pode dizer que sua velocidade é constante. Esse outro corpo, ele está cada vez percorrendo uma distância maior. Ou seja, enquanto um tem a velocidade em função do tempo, que é constante, o outro sai com uma velocidade pequena e vai aumentando em função do tempo. Não dá para dizer que seja uma reta. Precisaríamos medir isso. Mas o fato é que chega um certo instante que os dois têm a mesma velocidade. Aí, senhores, entra algo bem interessante. Eles não entram na mesma velocidade aqui no intervalo entre os instantes 3 e 4. Eles têm a mesma velocidade em algum instante no intervalo 3 e 4. É um certo instante de tempo em que a velocidade dos dois coincide. Um pouco antes, um corpo está mais lento, um
pouco depois, o outro corpo está mais devagar. Você pode imaginar alguma coisa assim. Esse aqui como seu instante 3 e esse aqui como seu instante 4. Vem agora uma coisa bonita. Por que a velocidade média dos dois é igual? Qual é a distância que os dois percorreram? Esse corpo aqui percorreu essa distância aqui do gráfico. A área, base vezes altura. O outro corpo, ele vai percorrer aqui uma distância dada por essa área aqui, esta integral. A figura não é a mesma, mas a área, essa sim, é a mesma. A área vai estar associada justamente com a distância percorrida. Os dois vão percorrer justamente a mesma distância no mesmo intervalo de tempo. As áreas são iguais. Ok? Justamente essa velocidade média ela está associada com o conceito da função primitiva, a posição, aquela função cuja derivada vai te dar a velocidade.